Sei lá, parecia que ele estava fugindo de mim. No dia seguinte, por exemplo, assim que a gente levantou, eu falei que era melhor aproveitarmos a praia na parte da manhã, porque a minha ideia era voltarmos logo depois do almoço. Eu queria estar em Curitiba antes de anoitecer. Só que ela me olhou de um jeito tão esquisito e ainda falou aquilo. Mas a gente não vai voltar com você não, Ademar. Não vai? Ué, como assim não vai? Eu não te falei que a gente ia ficar mais uns dias na casa da mãe? Sim, mas isso foi semana passada, né? Você vai mudar para a casa da tua mãe agora? Se você quer saber, eu ando pensando seriamente nisso. Como é que é? Você só pode estar brincando comigo. Que bobagem é essa, Catarina? Ficou louca? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Passava da meia-noite. Lembro que eu tinha acabado de chegar em casa e já fui direto para a cozinha esquentar um prato de comida. Como chegava tarde, eu não gostava de incomodar minha mulher, até porque, nesse horário, normalmente ela já estava dormindo. Então, ela sempre deixava um pratinho feito para mim dentro do micro-ondas. Eu saía bem cedo de casa e só voltava nesse horário, tarde da noite. Até porque trabalhava em 2 empregos. Chegava, jantava, aí tomava um banho e ia direto para a cama. Para no dia seguinte, de manhãzinha, repetir tudo de novo. Essa era a minha rotina. Era cansativo, desgastante, mas fazer o quê? Era pela minha família que eu me desdobrava desse jeito. Naquela noite, eu estava ali jantando, quando escutei assim um barulho de porta se abrindo. Prestei atenção. De repente ouvi os passos, até que dali a pouco minha mulher surgiu diante de mim ali na cozinha. Se aproximou, me deu um beijo e aí falou: já depositaram na minha conta o dinheiro das férias que eu vendi. Natal tá chegando, você já sabe se vai lá para casa da tua mãe com as crianças? Então, ela me olhou, assim meio sonolenta, e respondeu: e você, Ademar? Você vai poder ir com a gente dessa vez? Queria, eu até queria, você sabe, mas de que jeito? Como eu já disse, eu trabalhava em 2 empregos. Tinha um dia de folga em cada firma na semana, mas normalmente as folgas não coincidiam. De modo que eu não podia nem sonhar em viajar. A Catarina, ela passava as festas de final de ano com os nossos filhos na casa da mãe dela. A minha sogra, aliás, estava ali em casa. Ela vinha para cá, passava uns dias aqui com a gente. Aí, na semana do Natal, ia todo mundo lá para a casa dela em Garuva, Santa Catarina. Depois iam passar uns dias na praia. É claro que eu queria estar junto da minha família, principalmente em época de festa, mas sabe de que jeito? Quem precisa trabalhar, e principalmente eu, que repito, trabalhava em 2 empregos, a gente não pode se dar a esse tipo de luxo. Sim, porque para mim, viajar seria até um luxo. A Catarina ia, mas eu ficava. É claro que as coisas poderiam melhorar com o tempo, né? Mas, por enquanto, pelo menos, o trabalho não me permitia. Mesmo que eu fizesse minhas férias ou as minhas folgas coincidirem no mesmo dia, o máximo que eu conseguiria era ficar um dia lá com eles, ou então 2. Mesmo assim, seria muito corrido. Só que, para mim, juro, o que importava era saber que eles estavam bem. Eu me matava de trabalhar justamente para permitir que eles pudessem viajar. Quando chegava a época de Natal, eu colocava todo o dinheiro da venda das minhas férias nas mãos da Catarina, para ela poder viajar. Curtia aqueles dias com as crianças. E até aquele momento, ela nunca tinha se queixado. Dessa vez, no entanto, reclamou. Sei lá, podia ser coisa da minha cabeça, mas eu senti que ela ficou triste quando eu falei que novamente
não poderia acompanhá-lo. E ela, com certeza, deve ter conversado com a minha sogra sobre isso, porque já no dia seguinte, bem cedo, antes de eu sair para o trabalho, quando estava tomando um gole de café, ela se aproximou e puxou conversa. Falou uma coisa, falou outra, até que disse algo que eu sinceramente não esperava. Posso te falar uma coisa, Ademar? Você é uma excelente pessoa, você é um homem sério, trabalhador, mas eu acho que você precisa dar um pouco mais de atenção para a família. Sabe, passar mais tempo com a tua mulher, com seus filhos. Mas como assim, Maria? Isso acontece não é porque eu quero. Sabe, eu trabalho. Eu sei que você dá duro, Ademar. Eu sei que você trabalha em 2 empregos. Mas você acha que precisa se matar tanto assim? A vida não é só dinheiro não, Ademar. Você quase nem dá atenção para os teus filhos, para tua mulher. Mas o que a senhora quer que eu faça? Como é que eu não posso sair de um dos empregos? A nossa renda, sabe, iria lá embaixo. O fato é que a nossa despesa mensal ali em casa não era baixa. Eu pagava prestação da casa, tinha o talão de luz, da água, compras do mês, enfim, sem contar o resto, né? Roupa, sapato, material escolar. E eu mancava tudo sozinho. Se eu pedisse a conta de um dos empregos, a gente teria até que se mudar daquela casa. Mesmo assim, ainda passaríamos aperto. Eu sabia que devia ser um pouco mais presente na vida da minha família. Só que, pelo menos por enquanto, eu não podia fazer nada. Era um mal necessário. No meio da conversa, minha sogra ainda acrescentou. De repente, me fez aquela pergunta. Ademar, me diga de coração, você ama minha filha? Gosta dela de verdade? Mas que pergunta, dona Maria. Eu amo a Catarina mais do que tudo na vida. Ela e os meus filhos são tudo para mim. Se é assim, Ademar, então preste mais atenção nela e nos teus filhos. Seja mais presente na vida deles, porque do jeito que você está fazendo, não sei não, viu? Olha, eu, sinceramente, não consegui entender muito bem o alcance daquelas palavras. Cheguei a pensar, será que a Catarina se queixou com ela? Puxa vida, eu não estava fazendo nada de errado. Se eu não era tão presente assim na vida da minha família, era porque eu estava trabalhando. De manhã, eu dava expediente num condomínio de sobrados, onde só morava gente chique. Depois ia cuidar da portaria de um conjunto de apartamentos, esse um pouco mais modesto. O serviço não era cansativo. Por isso até que eu estava conseguindo dar conta. Só que tinha aquele detalhe, né? Eu praticamente não parava em casa. Via muito pouco os meus filhos, a minha esposa. No entanto, foi inevitável pensar nas coisas que a dona Maria tinha falado, nos conselhos que ela me deu. O problema é que eu não tinha alternativa. A minha mulher, por exemplo, não podia trabalhar. O nosso caçula era muito pequeno. Eu também sempre fui o tipo de homem assim, a moda antiga. Para mim, a responsabilidade de prover o lar era minha. Eu era o homem da família. O fato é que, na semana do Natal, todo mundo foi para Garuva, para casa da minha sogra. E eu fiquei ali em casa sozinho. Como, aliás, sempre acontecia. Era o 4º ano que acontecia assim. Claro que eu não gostava de ficar sozinho, muito menos de passar o Natal trabalhando. Só que fazer o quê? Naturalmente, a Catarina voltava com as crianças no fim da 2ª semana de janeiro. Mas aí, a gente se falou por telefone e ela disse que ia ficar mais uns dias. Lembra que eu falei? Sério, Catarina, mas... Puxa vida, eu tô com tanta saudade de você, das crianças. No que falei aquilo, ela retrucou de um jeito que me fez sentir até um frio na boca do estômago, porque foi tão esquisito quando ela falou aquilo. Que diferença vai fazer se eu voltar amanhã ou no final do mês, Ademar?
Sabe, não foi tanto o que ela falou, mas o modo como ela disse aquelas palavras. Eu, naturalmente, respondi. Nossa, Catarina, precisa falar assim comigo? Puxa vida, eu tô sentindo a falta de vocês, né? Ela não fez nenhum comentário. Ficou em silêncio, no telefone, e resultado. Ela e as crianças acabaram ficando praticamente o mês todo de janeiro na casa da minha sogra. Lá em Garuva. Fiquei sentido, mas não reclamei. Até porque, assim as crianças podiam aproveitar um pouco mais das férias. Ainda mandei um pouco mais de dinheiro para ela, inclusive. No fim, de tanto insistir com o colega, consegui trocar a minha folga e desci no final de semana para passar 2 dias com eles em Garuva. Minha ideia, inclusive, era trazê-los de volta comigo. Nem avisei minha mulher que estava indo. Queria fazer uma surpresa. Só que quem teve surpresa no fim fui eu. No que cheguei, não tinha ninguém ali na casa da minha sogra. Mas sabe o que é ninguém? Sabe casa completamente vazia? Ninguém. Liguei para Catarina e ela me contou que estavam em Itapuá, que tinham ido aproveitar o final de semana na praia. O que eu fiz? Fui até lá. Só que não sei, parecia que a Catarina não tinha ficado feliz com a minha chegada. Até porque me recebeu com um beijo assim tão xoxo. Nem parecia que a gente estava sem se ver. Puxa vida, mais de um mês. Aliás, quando nos falamos por telefone, eu já senti que ela falou comigo assim, meio aborrecida. Sei lá, até para conversar comigo, ela foi assim, meio evasiva. Eu perguntava como estavam as coisas, como tinham sido aqueles dias na casa da minha sogra. Mas ela só respondia assim, naquela base. Ah, foi legal. Olha, apesar de tudo, enfim, o importante é que a gente estava tudo junto. Eu estava com saudade da minha mulher. Louco de vontade de dormir abraçadinho com ela. Só que naquele quarto de pousada que tinham alugado, não tinha como. Eu até a convidei para sairmos, só nós dois, para algum lugar. Mas ela achou melhor não. Como que a gente vai sair e deixar a mãe com as crianças aqui sozinhas? Não tem como, Ademar. Sei lá. Parecia que ele estava fugindo de mim, me evitando. Só que mesmo assim, enfim, o importante, repito, é que estava todo mundo junto. Eu estava com a minha família de novo. No dia seguinte, assim que levantamos da cama, eu falei que era melhor aproveitarmos a praia na parte da manhã, porque a minha ideia era voltarmos logo depois do almoço. Eu queria estar em Curitiba antes do anoitecer. Só que ela me olhou assim de um jeito tão esquisito e ainda falou: mas a gente não vai voltar com você não, Ademar. Não vai? Ué, como assim não vai? Eu não te falei que a gente ia ficar mais uns dias ali na mãe? Olha, eu dificilmente discutia com a minha mulher. Mas, sabe, dessa vez esquentou. Sabe, o clima ficou quente. Tenso, inclusive. Eu fiquei nervoso. Porque eu queria que eles voltassem comigo. Só que não teve jeito. Ela fincou o pé. E não teve como. Ficamos ali em Itapuá até a tardinha. Depois, deixei todos ali em Garuva. Jantei e voltei sozinho para minha casa. E desde a discussão que tivemos, minha mulher praticamente nem falou mais comigo. Olha, eu voltei triste. Voltei desanimado. Só que, na semana seguinte, quando ela finalmente voltaria para casa, com as crianças, ela me falou uma coisa que, sabe, se eu já estava meio desanimado, aí mesmo é que fiquei mais do que desanimado, assustado. Olha, Ademar, nem sei como te falar isso, mas
Eu acho que não vou mais voltar. Como é que é? O que você está dizendo, Catarina? Como assim não vai voltar? Ela não quis me explicar o que estava acontecendo. Olha, eu fiquei desesperado, sem saber o que falar. Sabe, comecei a juntar uma coisa na outra. O fato de ela ter me tratado daquele jeito, assim, tão estranho, tão indiferente, o final de semana todo, depois de um mês que a gente não se via, de não ter voltado comigo para casa. E aí lembrei também das coisas que a minha sogra me falou quando havia estado aqui. Que eu devia dar mais atenção à família, em vez de pensar só em trabalho. Olha, meu corpo todo começou a tremer quando eu comecei a juntar uma coisa na outra. O pior é que, repito, ela não me explicou direito, não deu assim um motivo claro para aquilo que estava acontecendo. Eu não tive alternativa a não ser faltar no trabalho e descer até Garuva de novo. Eu não gostava de faltar no serviço, nem de trocar folga, mas não tive alternativa. Precisava resolver aquela situação. Cheguei e ela continuava do mesmo jeito. Parecia que estava zangada comigo, como se eu tivesse feito alguma coisa. Achei melhor conversar com ela em outro lugar, mas foi difícil convencê-la a dar uma volta. Eu, naturalmente, quis saber o que estava acontecendo. O que ela respondeu, me olhando assim, com aquela cara estranha. Você não sabe? Se você prestasse só um pouco de atenção em mim, você ia perceber que há muito tempo que eu não estou feliz do teu lado, Ademar. Eu resolvi que não vou voltar para casa, nem voltar para Curitiba. Eu já te falei isso. Vou ficar aqui em Garuva, com as crianças. Já estou vendo até escola para elas. Não, peraí, Catarina, você não pode decidir isso. Não. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí é que tá, Ademar. Você não fez. Faz muito tempo que você não faz nada além de trabalhar. Você não está nem aí, nem para mim, nem para os seus filhos. Aquela casa virou uma pensão. Você só voltar para dormir. Mas, mulher, pelo amor de Deus, se as coisas são assim, é porque eu preciso trabalhar. Você sabe que eu trabalho em 2 empregos. Eu sei. Mas você já parou para pensar que se tornou praticamente um estranho para a gente? Nossos filhos mal te viam. Eu quase não te via. Você deitava do meu lado na cama, logo começava a roncar. A gente mal se relacionava como marido e mulher. Nem isso. Eu cansei dessa vida. Não quero mais isso para mim. Sabe, eu até entendi o que ela estava querendo dizer. Eu realmente andava muito ausente, trabalhando muito, mas... Aliás, tinha sido praticamente a mesma coisa que a mãe dela tinha falado aquele dia. E eu acabei dando as mesmas justificativas para ela. Até porque não havia outras. Só que eu dizia uma coisa e ela retrucava. Você chegava de noite, Ademar, deitava do meu lado e nem encostava em mim. Eu ficava ali esperando um carinho, sabe, uma atenção. Tudo isso foi minando o que eu sentia. Será que dá para você entender? Não dá para viver assim, como marido e mulher, só na teoria. Porque na prática, repito, você nos últimos 2 anos, pelo menos, é um estranho naquela casa. Mas, Catarina, eu não acredito que a gente está tendo essa conversa. Se eu não encostava em você, era porque você estava dormindo. Eu não queria te incomodar. Eu implorei que ela voltasse comigo para casa. Prometi que ia mudar, que seria mais presente na sua vida, na vida dos nossos filhos. Iria achar um jeito de dar mais atenção a eles. Olha, se fosse necessário, até sairia de um dos empregos para passar mais tempo com eles. Só que a sua resposta me fez estremecer. Você não acha que é tarde demais, Ademar?
Olha, vou só te dizer uma coisa. Por favor, não insista. Porque eu não quero mais. Mas não quer mais? Por quê? Se eu estou dizendo que eu vou mudar, porque eu não te amo mais. Não quero mais viver do teu lado. Não fala assim, Catarina. Pelo amor de Deus. Vem comigo. O teu lugar é lá, do meu lado. Eu falei aquilo e tentei abraçá-la. Mas ela se desvencilhou. Não teve jeito. Ela estava decidida. E por mais que até minha sogra tenha tentado convencê-la, ela simplesmente não quis voltar comigo. Falou que queria dar um novo rumo para sua vida. E para minha tristeza, foi desse modo que chegou ao fim o meu casamento, que eu pensei fosse durar até um de nós dois partir dessa vida para outra. Foi o momento mais triste de toda a minha vida. Tudo que eu fiz, no final, deu em nada. Todos os dias que eu levantei cedo para trabalhar, que voltei só depois da meia-noite, foi tudo em vão. Pensei que estava cuidando da minha família, dando um futuro melhor a eles, quando, na verdade, estava me afastando. Tudo bem. Talvez eu tenha sido ausente. Talvez não tenha dado a devida atenção à minha mulher e aos meus filhos, só que, às vezes, eu me sinto tão injustiçado. Meu Deus! Eu só estava tentando garantir um futuro melhor para todos nós. É claro que não desisti assim tão fácil. Ainda tentei um monte de vezes me aproximar, mas sabe quando a pessoa não quer? Inclusive, depois ela até arranjou um emprego no mercado, lá em Garuva. E depois do que me aconteceu, tem horas que eu sinceramente não sei mais o que pensar. E nem o que fazer da minha vida. Porque a minha vida agora não tem mais sentido. Minha vida era minha família, mesmo eu estando ausente. Porque era neles que eu pensava. O tempo todo, minha mulher e meus filhos. É claro que eu não fui um homem perfeito, um marido perfeito, um pai perfeito. Talvez eu tenha deixado a desejar, não só nisso, mas em outras coisas. Também, talvez, minha mulher tenha razão e eu tenha me tornado um estranho dentro da minha própria casa, mas, meu Deus, será que cometi algum pecado? Eu não estava na farra. Eu estava trabalhando, dando o melhor de mim, pelo bem-estar dos meus. No fim, parece que isso só serviu para afastar todo mundo de perto de mim. Perdi minha mulher, meus filhos hoje estão longe. É o preço que estou pagando por ter me matado de tanto trabalhar para dar o melhor para minha família. Eu trocava o meu lazer, o meu descanso, para eles terem a geladeira cheia, para nada lhes faltar, dentro e fora de casa. E no fim, a paga que eu recebi foi essa: solidão, abandono, desprezo. E na próxima quinta-feira, 11 da manhã, não perca. Olha, eu olhei para a cara dessa mulher. Eu não sei explicar, mas me bateu uma coisa tão ruim que nem se me dá conta do que estava fazendo. Eu perguntei: ah, ficou uma delícia. Mas você está falando do empadão ou do meu marido? Sabe, o semblante dela mudou. Ela fez assim uma cara de quem não estava entendendo. Como assim, Regiane? Do que você está falando? Não se faça de desentendida. Você pensa que eu já não notei o jeito como você olha para ele? Sou oferecida. Esperou eu sair para vir aqui em casa, dar em cima dele. Você não vale nada, Lúcia. Tínhamos passado por alguns aborrecimentos naqueles últimos dias. Nas últimas semanas, para falar a verdade. O dono da casa em que a gente morava, que a gente alugava, tinha pedido o imóvel assim que venceu o contrato. O problema foi que ele veio conversar com a gente em cima da hora.
Olha, eu fiquei tão chateada, até porque estava grávida do nosso primeiro filho, já no 3º mês de gestação. Mas a nossa ansiedade era tanta que eu já estava, inclusive, providenciando o quartinho do nosso bebê. Apesar de não sabermos ainda se era menino ou menina, já estávamos arrumando tudo. Aí veio o dono da casa e falou que não ia renovar o contrato, porque parece que a filha dele viria do interior, morava... Enfim, eu fiquei muito chateado. Dias depois, até encontrei um anúncio de uma casa ali perto, fui lá ver, conversei com o proprietário e tudo praticamente deu certo. Só que na última hora, o Joel desistiu. Meu marido, que não tinha gostado da casa, que também tinha achado o valor do aluguel assim, um pouco alto demais, e ainda acrescentou: fica tranquila que eu já estou vendo uma casa pra gente, viu? Sábado mesmo a gente dá um pulinho lá pra você ver. E de fato, no sábado à tarde, ele me levou para ver essa tal casa. E olha, até que era bonitinha, bem arrumada, bem conservada. Aliás, tinha sido reformada fazia pouco tempo. Eu gostei. O problema é que ficava num bairro meio afastado. Eu preferia alguma coisa ali mesmo, perto de onde a gente morava, porque ficava perto da casa da minha mãe. E até por conta da minha condição de grávida, era bom ter a minha mãe ali perto. Só que ele já tinha até assinado contrato com a imobiliária. Achei aquilo meio esquisito, até porque ele nem pediu a minha opinião, simplesmente foi fechando o negócio, mas enfim. Depois ele me explicou que para ele era bem melhor, porque ficava mais perto do serviço. Sabe, apesar de tudo, da distância que tinha da casa da minha mãe, por exemplo, fiquei feliz. Inclusive, até imaginei como seria a nossa vida ali. Olhava para cada peça e já visualizava onde queria colocar cada móvel. Até o quartinho do bebê eu já tinha praticamente desenhado na minha cabeça. Depois de olharmos tudo, assim que estávamos saindo pelo portão, aquela mulher surgiu, assim, do nosso lado. Devia ser nossa vizinha de muro, porque saiu justamente daquela casa do lado. Se aproximou, toda simpática, nos cumprimentou, quis saber se a gente ia morar ali, até comentou com meu marido, que já o tinha visto ali, com o pessoal da imobiliária, e ainda acrescentou: aliás, a minha irmã já morou aí, sabia? É uma casinha bem boa. Sejam bem-vindos. Aliás, eu sou a Lúcia. Se precisarem de alguma coisa, eu estou aqui à disposição. A gente se apresentou, até porque ela quis saber o meu nome, o nome do meu marido. E sabe, não sei exatamente porquê, mas fiquei meio desconfiada daquela mulher. Talvez pelo jeito dela, não sei explicar. Não é que eu não tenha gostado, só que, sei lá, achei ela meio assim, espevitada, sabe? E ela também olhou de um jeito meio estranho pro meu marido. Sabe quando a pessoa mede a outra assim, de cima a baixo? Eu notei, e é claro que não gostei. Só que fiquei na minha. O fato é que nos mudamos dali 2 semanas, e aos poucos fomos ajeitando tudo, e depois que eu vi tudo arrumadinho, olha, fiquei tão feliz. Sabe, é bom a gente olhar assim quando tá tudo arrumado, né? Tá tudo... A nossa primeira noite ali foi muito linda. Olha, foi marcante mesmo. Eu senti que a gente seria feliz morando ali. Principalmente depois que o nosso filho nascesse. Nossa, nosso primeiro filho. A gente já estava casado há 1 ano e meio. Mas contando com o tempo de namoro, lá se iam quase 6 anos juntos. Eu amava meu marido mais do que tudo. Ele era simplesmente tudo para mim. Ele e também o bebê que eu estava esperando eram o meu mundo. Depois que a gente mudou, já na primeira semana, recebi a visita da Lúcia, a nossa vizinha de muro. E eu repito, não tinha ido muito com a cara dela quando a gente se conheceu, porque não tinha gostado do jeito como ela olhou pro Joel. Podia ser impressão minha, coisa da minha cabeça, mas não sei explicar. Me bateu um pressentimento ruim
naquele nosso primeiro contato. Não perca, é na próxima quinta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Regiane e Joel em mais uma edição de A Força do Amor.